Olá, boa tarde. Estamos aqui para dar início a mais este dia, com essa nossa reflexão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro. E nós vamos continuar com os nossos temas, que sempre tem a ver com a semana que passou. E a gente vai dizendo que Deus tem um plano para nós, tem um plano bom para cada um de nós, para você. Deus tem um plano para mim e sempre é um plano muito bom, muito melhor do que o que nós planejamos para nós mesmos. Ele planeja e faz porque Ele tem o poder de antever aquilo que é bom para nós e aquilo que nós podemos ou não fazer. Então Ele quer sempre o melhor para nós. E uma coisa interessante, Deus nos ama do jeito que nós somos. Uma vez eu falando assim para uma pessoa, ele falava, não é bem assim não é bem assim não, Deus não quer isso. Lógico que Ele não quer. Quero dizer assim, que não sou eu que digo, mas a palavra de Deus nos fala isso, que Ele nos ama do jeito que nós somos. Agora, é lógico que Ele não quer nos ver do jeito que estamos. Ele quer sempre o melhor para nós. Porque o método de Deus não é espancar ninguém, não é castigar ninguém, não é excluir ninguém. Você já pensou? Que contrassenso a gente falar aqui que Deus vai excluir alguém porque errou, porque teve lá o seu pecado, o seu desencontro, o seu deslize. É lógico que Ele não exclui nenhum de nós. Nunca excluiu, nem lá no primeiro tempo, quando estavam separados de Deus pelo pecado, pela desobediência. E nunca vai acontecer isso. Agora, o método de Deus, a maneira de Ele nos ganhar, é nos conquistar, nos perdoar e nos aconselhar a fazer aquilo que é bom para nós mesmos, para que possamos estar em paz conosco, com Ele. É isso que é importante. Então, Ele nos quer melhores do que nós somos e quer relacionar-se conosco. Deus, ele não é um Deus distante, que Ele quer relacionar-se conosco. E a prova disso é que Ele nos ama muito. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo morrer numa cruz. Jesus prontificou-se a morrer numa cruz para nos libertar da morte eterna. Libertação gratuita. Só que custou para Ele a vida, né? Ficou caríssima essa libertação para nós, porque custou a vida de Jesus. Mas para nós não custou nada. Para nós custou assim apenas acreditar. E o que Ele quer sempre, sempre nos pede é que nós acreditemos e confiemos. E a partir daí nada vai ser impossível. No momento que nós cremos e confiamos em Deus, em Jesus, as coisas vão caminhar sem dúvida nenhuma da melhor maneira possível. Então, o que Ele quer mesmo é que nós, como nós não temos ainda a capacidade de amar a Deus como devemos, Ele quer que nós nos deixemos amar por Ele. Olha só, Ele quer que nós nos deixemos amar por Ele. É tão profundo isso, porque Ele sabe que nós somos tão pequenos, e Ele quer que nós sejamos dóceis, sejamos obedientes, porque Ele não tem nada para nos prejudicar. Ao contrário, para nos
acolher, nos perdoar. Então é isso que Deus quer de nós. O pior para nós e em nós é que quando nós erramos, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder de Deus. Primeira coisa, fugir da presença de Deus. Como fez lá o Adão, né? Adão, quando pecou, ele fugiu da presença de Deus. E quando Deus chega e fala: Adão, onde estás? Ele diz: eu vi a tua presença, ouvi os teus passos, olha a intimidade que tinha Adão com Deus. Conhecia os passos de Deus, conhecia os teus passos no jardim e me ocultei porque estava em pecado. Então é esse o problema. Agora, quando acontece um dos nossos erros, que são bem constantes na nossa vida, aí nós devemos correr para nos reconciliar com Ele. E não correr dele, mas correr para Ele. Essa deve ser a nossa melhor atitude. E Ele vai nos abraçar e vai nos perdoar, porque nós vamos buscar o perdão e recomeçar uma nova caminhada, uma nova história. Então, agora eu fico pensando assim, mas muitas pessoas dizem assim: não, eu não conheço Deus. É lógico que nós não conhecemos ainda como Ele é. E quando nós não conhecemos uma pessoa, qual é a nossa atitude? É escutar falar alguma coisa daquela pessoa, escutar algum comentário, seja mau ou bom, e ficar com o que nós escutamos falar. Ah, se falaram que é ruim, se falaram que é bom. E se aquela impressão, aquela declaração é falsa? Às vezes não é bom e nem ruim, porque a pessoa até faz questão de não falar. Quem é, se conhece aquela pessoa, se não conhece. Então, quando nós temos dúvidas de quem é alguém, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com essa pessoa para poder saber se essa pessoa é boa ou não é boa. Se nós devemos nos relacionar ou não. Agora, o que não vai acontecer quando eu não me aproximo dessa pessoa, eu não a conheço. Não a conheço, simplesmente não tem como conhecer porque escutei falar. E às vezes escuta falar de uma forma tão esfarrapada que ninguém sabe nem se aquela pessoa está falando a verdade ou está falando aquilo que ele devia falar. Então, é assim o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Deve ser um relacionamento pessoal. Não, mas eu não estou vendo Jesus. O relacionamento pessoal é através da palavra de Deus. No momento que eu pego a Escritura e estou falando da palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou tendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Estou conhecendo a pessoa que Ele é. O que é que Ele faz? Qual é a maneira que Ele salva? Como é que Ele evangeliza? Como é que Ele convence as pessoas que Ele é Deus? É vendo pela palavra, ouvindo, principalmente lendo a palavra de Deus, é que nós vamos perceber quem é esse Deus. E aí nós vamos ver que a palavra de Deus é a verdade. Então, o que está escrito na palavra de Deus é aquilo que é. O que é que está escrito na palavra de Deus sobre Jesus? É aquilo que Ele é. Nada mais, nada menos. Então, aqui, nós não estamos falando alguma coisa, por exemplo, tem alguém que fala de Jesus Cristo como se fosse algo abstrato, né? Ou seja, se fosse algo apenas no campo das ideias. Algo abstrato que existe, mas ninguém assim apenas está lá e a gente não tem esse conhecimento mais próximo.
Então é isso que é concreto. É concreto. Aquilo que está escrito sobre Jesus é alguém, não algo. É alguém porque Jesus é uma pessoa. Então eu vou ler aqui o que é que Jesus faz, o que causa admiração aquilo que Jesus faz. Está escrito em São Marcos 1, de 21 a 28, que diz assim para nós: Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, aqueles que eram professores de religião. Só que eles não ficavam falando, mas cheios de teorias, acabava não convencendo ninguém, porque era apenas teorias. Agora, por que o povo se admirava com Jesus? Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: cala-te, sai deste homem. O espírito imundo gritou violentamente e, dando um grande... Aliás, o espírito imundo agitou aquele homem que estava possesso, agitou violentamente e, dando um grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros, aquele povo que estava presente: que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a sua fama divulgou-se por todos os arredores da Galileia. Então essa é a palavra de nossa salvação e diz exatamente aquilo que Jesus faz. Jesus evangeliza fazendo, não é mandando fazer, não é dizendo, apontando erro de ninguém, não é acusando ninguém, mas falando daquilo que ele tem o poder de fazer. Curando, libertando pessoas oprimidas da possessão do demônio. É isso que Jesus faz e que causou e causa admiração em todo aquele povo e em todos nós que podemos crer no que Jesus faz. É essa maneira diferente que Jesus ensina, diferente dos doutores da lei, que tinham essa maneira de passar teorias, mas não convenciam, porque o que eles falavam era apenas conhecimentos teóricos, e não chegava, e Jesus chegava, diferente deles, realizava milagres, curas, libertação, e é isso que aquele povo precisava, é isso que admirava aquele povo, e é isso também que nós precisamos. Essa é a diferença da gente dizer assim: não, eu vou procurar Jesus porque ele tem esse poder de libertar, de me fazer viver com fé. Ele desperta a nossa confiança, ele desperta a nossa fé, ele desperta a nossa humildade, tudo que é bom, tudo aquilo que é necessário para a gente viver e se aproximar de Jesus, ele desperta a nossa vida através do que ele faz, Ele diz fazendo, faz dizendo. E é isso que nós precisamos, de ter um Jesus que realiza milagres, que diz: não, essa é a minha missão, essa é a minha obrigação.
Jesus é o Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até uma outra oportunidade.